aí, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um episódio da nossa cobertura de provas. Meu nome é Aline, eu sou infectologista pediátrica, formada aqui no Instituto da Criança, pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, e hoje a gente vai falar sobre o PSU, sobre a pediatria do PSU, né? No geral, como que é a prova e fazer a revisão aí de alguns temas, que tem caído bastante para vocês. Espero que eles continuem cobrando aí para a gente conseguir ajudar vocês para essa preparação mais direcionada. Vamos falar então como que é a pediatria no PSU. Dentro, né, dessa grande área da pediatria, a gente tem 20 questões com alternativas que vão de A a D. No geral, os enunciados são mais diretos, é uma prova que tende a ter um nível de dificuldade um pouco mais para fácil e moderado mesmo. Eventualmente você vai ter que justificar, vai ter que julgar algumas afirmativas ali, se são verdadeiras, se são falsas, mas a maioria costuma ter um enunciado até mais enxuto, enunciado mais direto mesmo, tá? Não é a prova que costuma querer que você caia em pegadinha ou tentar, né, colocar alguma pegadinha mesmo para você. Mas, eventualmente, ocasionalmente, há a cobrança de alguns pontos um pouco mais específicos, tá? Não é um padrão, mas eventualmente acontece, tá bom? É uma prova mais conceitual, é uma prova que tem poucas imagens mesmo, uma outra carteira de vacina, uma outra radiografia de tórax, mas não é o padrão, é algo mais esporádico. E, para a nossa felicidade, costuma ter um padrão mais linear ali das cobranças, né, dos assuntos que são cobrados, então a gente vai se aproveitar disso aqui. Coloquei aqui a listinha de alguns temas que tem alta prevalência no PSU Goiás, né, nesse processo seletivo de residência médica. A gente vai falar de 3 hoje aqui, a gente vai falar de imunização, que todo ano cai uma ou mais questões, tá, de imunização. Desenvolvimento ponderostatural alinhado aí com puberdade também, tá? Pneumonia, e eu não vou falar sobre diarreia aqui, hoje a gente escolheu 3 tópicos para falar com vocês, mas diarreia também cai bastante, não só o manejo da diarreia aguda infecciosa, como aí nos últimos 2, 3 anos tem caído um pouco mais também sobre diagnóstico diferencial. A PLV, por exemplo, doença celíaca, então ficar um pouco mais de olho nisso, né? O manejo da diarreia aguda e eventualmente alguns pontos mais característicos de algumas síndromes diarreicas que podem ser subagudas e crônicas também, tá bom? Também, de certa forma, no geral, sepse e paus são temas comuns. Puericultura, inclusive um pouco mais focado aí no período neonatal, na amamentação, nas triagens neonatais, alta segura aí do alojamento conjunto. E ambulatorialmente temos vistos um ou outro tema aí também de reumatopediatria, tá? Vamos falar sobre imunizações. Vamos falar então do básico do PNI, vamos relembrar? Geralmente a gente lembra do nascimento, essa a gente costuma não esquecer tanto, que é a BCG e hepatite B, desde que não haja contraindicação. Perfeito. De lá até os 6 meses, a gente repete, tá? Então, percebam que 2 e 4 meses estão idênticos. Penta, VIP, pneumo 10 e rotavírus. Tanto aos 2 meses quanto aos 4 meses. E a de 3 e 5 meses a gente também repete, que vai ser a meningo. Meningo C, no nosso PNI habitual, tanto aos 3 meses quanto aos 5 meses. Aos 6 meses, a gente vai repetir algumas que a gente fez aos 2 e 4, como a pentavalente e a VIP, tá? Mas, um jeito que a gente pode aí tentar ajudar a lembrar, 6 meses, geralmente, é aquela idade que a criança já está ali na creche, a mãe já voltou da licença maternidade e começa a entrar em contato com os milhares de vírus que a gente tem na creche. Para tentar ajudar vocês a relembrar que aos 6 meses a gente tem a prima vacinação não só da influenza, como da Covid, tá? E aí, cada uma dessas são 2 doses ali que são programadas, geralmente no intervalo de pelo menos 30 dias entre uma dose e outra. Beleza? Aos 9 meses, nós temos a febre amarela clássica aí, geralmente sozinha no nosso PNI aos 9 meses, então lembrem-se disso. E dos 12 aos 4 anos, a gente tem várias que são, inclusive, de vírus vivo atenuados, que são virais. A gente tem a tríplice viral aos 12 meses, junto com o reforço da pneumomeningo, aquelas que repetiram lá em cima, lembra? 2, 4, 3 e 5, perfeito? E aos 15 meses a gente tem a hepatite A, a tríplice bacteriana, desão, tesão e pesão, um reforço com VIP
e não com VOP, tá? Mudança, reforço com VIP e tetraviral. E aos 4 anos, a gente tem aí a varicela, tríplice bacteriana, desão, tesão e pesão e febre amarela aí. Então, só para reforçar, tá? O Ministério da Saúde, esse ano de 2024, sinalizou pra gente aí sobre essa transição adeus da VOP, que estava programado a princípio como meta até novembro de 2024. Então, qual foi o adeus da VOP? Ao invés de a gente fazer o reforço com VOP aos 15 meses e 4 anos, a gente vai fazer o reforço com VIP aos 15 meses. E vai ser isso. Todo o nosso PNI aí voltado para a proteção contra a paralisia infantil vai ser com VIP, certo? Essa é a grande mudança que teve aí em relação a VIP, né? VIP, VOP. Influenza. Sim, já caiu na prova de pediatria várias indicações aí de influenza pelo Programa Nacional de Imunizações, por isso que não se espante, eu coloquei aí também outras coisas que não necessariamente da pediatria, mas já caiu lá na parte de pediatria, então a gente vai revisar isso antes para a prova, tá? Vacinação de influenza, lá no PNI clássico da criança, lembra? A primovacinação, né? A primeira dose é aos 6 meses e depois vai ali anualmente até os 6 anos incompletos, tá? Aqui a gente colocou aí todas as recomendações, inclusive de reforços anuais, independente dessa faixa etária, tá? Para influenza. Os imunossuprimidos, quais imunossuprimidos? Pessoas vivendo com HIV, transplantados, imunodeficiências, oncológicos, até alta oncológica, morbidades, patias, né? Cardiopatia, pneumopatia, fibrose cística, trissomias também entram aqui, tá? Diabetes mellitus, implante coclear e neuropatia incapacitante, ao mesmo paciente que possui apenas DVP, tá? Hepatopata, nefropata e asmático. E aqui ele coloca asmático, ele não coloca necessariamente que tem que ser um asmático moderado, ou grave, ou descompensado, ele só coloca asmático, tá? Uso crônico de AS, obesidade grau 3, e aí, fora do nosso corpo da pediatria, gestantes, puérperas, indígenas, idosos, privados de liberdade, tá? Em relação ao trabalho, especificamente, não só profissionais de saúde, tá? Teoricamente, pessoas que trabalham no transporte coletivo, nas Forças Armadas, também têm indicação de reforço anual de influenza, beleza? O clássico, geralmente, que é cobrado, acaba sendo mais sobre a pneumo 10, sobre o PNI habitual, que a gente faz aos 2, 4 meses, reforço aos 12 meses. Mas, aqui, prova do PSU Goiás gosta de cobrar também sobre a pneumo 13, sobre a pneumo 23, que são vacinas que a gente tem, sim, pelo SUS, para alguns grupos de risco, né? Que não habitualmente ali no PNI clássico, tá? Que são ofertados no Centro de Imunização Especial, que são os CRIs, tá bom? Vamos falar sobre algumas das diferenças que já foram cobradas aí na prova de vocês entre pneumo 10, pneumo 13, né? Pneumo 10 conjugada, pneumo 13 conjugada e pneumo 23 polissacarídica. Realmente o número que vem junto tem a ver com o número de sorotipos, tá? Então a pneumo 10 tem 10 sorotipos. A pneumo 13 tem 13 sorotipos, mas aqui eu quero ressaltar que um desses sorotipos a mais, que é de extrema importância que tem na pneumo 13, é o sorotipo 19A, atual responsável pelo maior número de doenças pneumocócicas invasivas, é o sorotipo que mais preocupa a gente hoje. E a pneumo 23, 23 sorotipos, certo? Faixa etária de vacinação. Já perguntaram especificamente sobre isso. A pneumo 10, teoricamente, a gente faz ali até os 5 anos incompletos pelo PNI habitual, tá? A pneumo 13, a gente pode fazer em crianças, adultos, idosos, não tem necessariamente uma faixa etária mínima, mas a gente lembra que lá, teoricamente, a gente pode fazer a partir dos 2 meses, se ele tiver indicação de começar o esquema vacinal dele com pneumo 13, a gente já vai falar quais são. E a pneumo 23, quando a pessoa, o paciente, tem indicação, a gente faz sim a vacinação, mas a gente faz a partir dos 2 anos de idade. Beleza? Tipo de vacina. 10 e 13 são conjugadas, ou seja, elas são conjugadas a algo ali para otimizar a nossa resposta imunológica, fazer que seja uma resposta T-dependente e que eu tenha a possibilidade de fazer, inclusive, ali uma imunidade de memória. Eu tenho uma resposta imunológica muito melhor quando tem uma vacina conjugada do que, por exemplo, uma vacina polissacarídica, que é a pneumo 23, tá? Então, a pneumo 10 ela é conjugada com a proteína D no hemófilos influenza e a pneumo 13 ela é conjugada com CRN 197, com esse toxoide,
tá? Então é isso, proteção, pneumo 10 e pneumo 13 já são intrinsecamente melhores pelo fato de serem conjugadas, tá certo? E aqui, das principais diferenças do esquema vacinal, geralmente a pneumo 10, né, o esquema primário é até 12 meses, e a gente tem esse reforço aí que habitualmente é feito aos 2 meses, mas pode ser feito ali até os 4 anos, né, que é os 5 anos incompletos. E se não tem nenhum esquema, nenhuma dose comprovada, perdão, menos de 1 ano de idade, a partir de 1 ano de idade, faz uma dose só pelo PNI, tá? Quando a gente fala da pneumo 13, a gente fala que quando o paciente vai começar, desde sempre a pneumo 13, a gente faz o esquema de 3 doses no primeiro ano de vida e esse reforço posteriormente, tá certo? Quando faz dos 7 aos 11 meses, né, quando começa a partir de 7 meses, a gente faz 2 doses ali e posteriormente a gente faz o reforço a partir dos 12 meses, tá? E quando faz dos 12 aos 24 meses, a gente faz aí 1 mais 1, né? 2 doses totais, tá bom? A partir de 2 anos, dose única. Pneumo 23, lembra o corte a partir de 2 anos de idade, tá? Pneumo 23, vou resumir para vocês, tá? Basicamente, a gente faz 2 doses ao longo da vida, por isso que a gente tem que escolher um pouco melhor. Não é porque se fizer mais, sinceramente, eu vou ter algum problema, mas não há comprovação de aumento da eficácia imunológica quando eu faço mais de 2 doses. Então, geralmente, a gente tende a fazer ali durante a infância e depois lá na terceira idade, tá? Quando a pessoa é idosa, porque são os 2 picos ali, né, de maior suscetibilidade, de talvez uma resposta imunológica um pouco mais comprometida quando a gente fala de pneumonia, tá certo? Geralmente o ideal é que a gente faça, depois que já tenha feito uma vacina contra pneumo conjugada, ou a 10 ou a 13, beleza? E o primeiro reforço pode ser feito a partir de 6 a 12 meses depois da primeira dose, mas é isso. Eu tenho habitualmente 2 doses ao longo da vida, então eu tenho que pensar muito bem quando eu vou programar aí a segunda dose daquele paciente, tá? Aqui eu trouxe para vocês as indicações lá do manual do CRI de quando eu faço para o paciente, não só a pneumo 13 conjugada, tá? Como posteriormente a pneumo 23 também. Então, ele tem direito às 2, inclusive, tá bom? Para os pacientes que são mais suscetíveis à complicação mesmo, eles são escolhidos a dedo, que são os imunossuprimidos, pessoas vivendo com HIV, pacientes oncológicos com doença ativa ou até a alta médica, as imunodeficiências primárias, a asplenia não só anatômica de fato, como funcional, e os transplantados, transplante de órgão sólido e TCTH. Além disso, também tem direito aqui os pacientes com fístula licórica, tá? E DVP, e paciente com fibrose cística, ou seja, por exemplo, eu tenho um paciente que eu fiz um diagnóstico de SCID, aí no momento 0, enfim, no teste do pezinho ampliado. Esse é um paciente que vai ter indicação de começar ali desde os 2 meses de vida, o esquema dele com pneumo 13, posteriormente, a partir dos 2 anos de idade, terá direito a fazer a pneumo 23, certo? Agora, eu tenho algumas indicações em que aquele paciente, pelo SUS, terá direito a pneumo 10 conjugada ali inicialmente, posteriormente, pneumo 23, que são os pacientes que têm imunodeficiência, mas imunodeficiência terapêutica, ou seja, por algum medicamento que ele acaba utilizando, os pacientes que têm implante coclear, os pacientes que têm apatias aí no geral, né? Então, nefropatia, cardiopatia, hepatopatia, da nefropatia que entram também os pacientes, né, que fazem hemodiálise ou diálise, que tem síndrome nefrótica, tá? Pneumopatias crônicas e ou asma persistente, moderada ou grave, ou seja, aqui uma asma leve, uma asma intermitente não entra, tá? O paciente, quando for lá no CRI receber essa imunização, ele tem que ter um laudo, um atestado médico dizendo que a asma dele é persistente, moderada ou grave, tá? Doenças neurológicas crônicas incapacitantes, trissomias, diabetes e doenças de depósito. Então, essas aqui, habitualmente não vão ter pelo SUS ali direito a pneumo 13, mas vão ter a partir dos 2 anos direito a pneumo 23, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o DTPA, que também já caiu na prova, né? A gente vai falar do Dzão, Tsão e Pzão celular, tá? E depois do Dzinho, Tsão, Pzinho acelular,
beleza? Desão, tesão e pesão, eu tô falando para crianças até 7 anos de idade, tá? Quando eu uso esses 3 aqui no maiúsculos, eu tô falando da faixa etária infantil. E eu tenho também, lá no manual do CRI, alguns pacientes que vão ter direito a usar o componente acelular, tá certo? Quem são esses pacientes? 1. Aqueles que tiveram eventos adversos graves com DTP, que não era celular, como convulsão nas primeiras 72 horas, episódio hipotônico hiporresponsivo nas primeiras 48 horas, certo? Outro grupo, criança com risco aumentado de evento adverso, ou seja, criança que eu sei que já tem uma doença convulsiva crônica, cardiopata, pneumopata crônico, que tem muito mais chance de compensar a depender do efeito adverso que ele for ter, tá? Pacientes prematuros com menos de 33 semanas ou menos de 1,5 kg, e isso especificamente já caiu no PSU Goiás também, tá? E, preferencialmente, pacientes imunodeprimidos, tá? Pacientes oncológicos, imunossuprimidos por terapia que utilizados ou transplantados, beleza? Agora, aqui embaixo, Dzinho, tesão, PA celular, né? Eu tô usando o Dzinho e o Pzinho, eu já não tô falando mais da faixa etária pediátrica, tá? Mas eu tô colocando aqui porque já caiu lá na pediatria também uma alternativa que falava isso, tá? E aqui embaixo, quando eu tô falando da tríplice bacteriana celular, tá? Que também já caiu lá na pediatria, uma questão também, uma alternativa para você julgar. Quando eu falo de gestante, eu faço essa vacinação para gestante a partir da 20ª semana, certo? Tá? Pensando aí na proteção do recém-nascido, beleza? E também, essa vacina é indicada para puérperas, ou seja, aquela mulher que teve ali o seu bebê até o 45º dia, tá, do parto. Trabalhadores de saúde também têm direito e pacientes transplantados aí de células tronco-hematopoéticas, tá bom? Agora, quando a gente fala do esquema básico aí do nosso pré-adolescente, adolescente, lembrar do HPV, que eu posso começar aos 9 anos, dos 9 aos 14 anos, tá? No clássico, no habitual ali do PNI, dose única, geralmente, tá? Nesse caso, tem algumas outras exceções que a gente vai comentar, que eu faço mais doses. Dengue, habitualmente, nas unidades básicas de saúde, é feito dos 10 aos 14 anos, e esse ano foi uma estratégia utilizada, foi considerada uma faixa etária de grupo de risco, lembrando que essa vacina geralmente, né, utilizada, que foi a da Takeda, pode ser usada dos 4 aos 59 anos, beleza? E a meningo CWY, que também é dose única dos 11 aos 14. Então, lembrando aí que geralmente a partir de 9 anos eu estou falando em vacina de dose única quando eu falo de HPV e meningo ACWY, tá? Que são as mais clássicas aí, geralmente as mais cobradas, beleza? Falando de HPV, eu falei que tinha algumas exceções, certo? No PNI clássico, eu tô lembrando que é dose única. A gente teve essa mudança recente. Mas eu faço 2 doses quando eu tenho um paciente, por exemplo, vítima de abuso sexual não vacinada, que possui de 9 anos aos 15 anos incompleto, tá? E aqui, quando eu tenho pessoas com grupo de risco acima de 15 anos, geralmente eu faço 3 doses. Assim vai ser mais fácil vocês gravarem. Quais são esses grupos de risco? Paciente vivendo com HIV, transplantado, oncológico de 15 a 45 anos de idade, tá? Vítimas de abuso sexual não vacinadas de 15 a 45 anos de idade e usuários de PrEP de 15 a 45 anos de idade. Lembrando que essas indicações são relativamente recentes também. A gente teve ampliação aí também da faixa etária recentemente, então é algo que pode ser cobrado, é uma mudança não antiga. Aí quando a gente fala dessas 3 doses para esses grupos, cada vez a gente vê mais a ampliação, né, da vacina do HPV para vários grupos de risco, tá certo? Palivizumab. Também já caiu na prova de vocês, por isso que a gente vai revisar juntos aqui. Então, palivizumab, ele tem indicação pelo Ministério da Saúde para prematuros nascidos com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas, tá? Com idade inferior a 1 ano. Então, ali até, né, 11 meses e 29 dias. Ou menores de 2 anos com 2 tipos de morbidades super importantes. Broncodisplasia pulmonar, tá? E ou doença cardíaca congênita com necessidade de tratamento nos últimos 6 meses, com repercussão hemodinâmica significativa. Beleza?
Aqui eu deixei de atualizações, né, breaking news também. Esse ano foi falado bastante sobre o Nirsevimab, tá? Que é também um anticorpo voltado aí contra o VSR, que foi liberado pela Anvisa, não está incluído aqui no rol do SUS, por enquanto, tá? Mas possui indicação a princípio para todos os lactentes com até 12 meses, e geralmente é indicado que faça aí pelo menos um mês antes da sazonalidade, tá? E a vacina específica contra VSR também, que foi lançada agora, tá? Que ela foi voltada, que foi liberada no nosso país para idosos e gestantes. O ideal é que se programe a vacinação das gestantes entre 24 e 32 semanas, preferencialmente entre a 32ª e a 36ª semana, com a mesma intenção da vacina também DTPA, aí na gestante, que é proteger o recém-nascido, que é essa imunização passiva do recém-nascido, tá certo? Como que cai na prova, então? Vamos ver. Então, vamos lá, questão recente de 2024, a gente tem aqui no enunciado, falando indicamente sobre indicação de imunização em situações especiais, querendo que a gente julgue qual a alternativa certa, tá? Letra A. O palivizumab é a imunização passiva para os prematuros. A princípio, imunização passiva, correto? Sendo indicada a qualquer momento após o nascimento? Não, lembra que a gente tem cortes? A gente tem corte de 1 ano de idade para os menores ou igual a 28 semanas de idade gestacional de nascimento e aquele corte de 2 anos para aquelas morbidades mais importantes. Broncoespasmia pulmonar, doença cardíaca congênita com repercussão. B. A vacina antipneumocócica 23 é indicada para pacientes com risco de doença pneumocócica invasiva a partir de 6 meses? São sim, né, indicadas para pacientes com grupo de risco, pacientes que têm sim mais chance de doença invasiva, mas não a partir de 6 meses. A gente falou que tinha um corte de 2 anos. C. A DTPA, e aqui eu tô lendo um Dzinho, se eu tô lendo um Dozinho, já tô achando que ele vai falar de adulto, e aí já segue falando que deve ser dada a gestantes a partir da 16ª semana para proteger os lactentes até o esquema vacinal completo e corte errado aqui que ele usou, né? A partir da 20ª semana, tá bom? E ficamos aqui com a nossa letra D, que vai ser a alternativa correta, onde ele comenta que a vacina anti-influenza deve ser realizada anualmente, antes do período sazonal da gripe, perfeito, e na prima vacinação até 9 anos em 2 doses. Então, quando eu faço a primeira oferta da vacina da influenza até 9 anos, eu faço em 2 doses, depois de 9 anos eu faço uma dose apenas quando é a prima vacinação, a primeira vez que aquela pessoa vai receber a imunização, certo? Então vamos lá falar de crescimento e desenvolvimento, tá? E a gente vai relembrar aqui os Z-score, peso, IMC, tudo isso que eles adoram cobrar no PSI Goiás também. Todo ano tem uma questão sobre isso, talvez caia uma curva para você, geralmente eles colocam o peso e a altura, ou eles já dão IMC, ou pedem para você colocar na curva. Então, vá para a prova, tendo isso um pouco mais na cabeça, que a chance de aparecer para você é enorme, tá? Vamos falar então de peso para a idade. Aqui, a gente tem aquela curva de Gauss, que peso para a idade, estatura para a idade, geralmente de -2 a +2, eu vou estar no meu intervalo eutrófico, digamos assim. Então, -2 a +2, quando a gente fala de Z-score, é onde eu tenho peso adequado, tá? Acima de +2 eu tenho peso elevado, de -2 a -3 eu tenho baixo peso. E geralmente também, de novo, quando eu tô falando de menor que -3, eu tô falando de algo realmente importante e crítico, eu tô falando de um paciente com muito baixo peso, certo? Aqui embaixo eu deixei essa regrinha das ruas, tá? Medicina das ruas aqui, que é o peso, que é igual à idade, vezes 2, mais 8 ou 9. Em que geralmente, quando eu não estou falando de extremos de idade, é uma regrinha que prediz mais ou menos o peso ali no percentil 50, mas eu já adianto que no PSU, geralmente, eles dão a curva bonitinha para você colocar ali, identificar onde está, classificar nutricionalmente, então, geralmente, ele vai mais querer que você se recorde mesmo, a depender do Z-score, onde está essa criança nutricionalmente falando, tá bom? Quando eu falo de estatura até 19 anos, também mesma coisa, entre -2 e +2 eu tenho uma estatura adequada, maior que +2, alta estatura habitualmente, lembrando, né, isso vai depender de outras coisas para a gente avaliar, potencial genético, enfim, mas a princípio alta estatura, tá? Entre -2 e -3, baixa estatura e também menor que -3, muito baixa estatura, tá certo?
E falando de IMC, a gente tem que analisar dois grupos, tá? Entre 0 a 5 anos e 5 a 19 anos. Tem esse corte aí aos 5 anos de idade, tá certo? Aqui, no geral, aquela curva de Gauss, né, que eu tava falando, menos 2 mais 2, aqui é menos 2 mais 1. Então, quase mais 2, mas aqui é menos 2 mais 1 quando eu falo de IMC, tá? Então, no geral, a minha eutrofia estará entre menos 2 e mais 1. Quando eu falo que o Z-score está entre menos 3 e menos 2, eu estou falando de uma magreza. E quando está menor que menos 3, eu estou falando de uma magreza acentuada, tá certo? E isso é igual tanto para os pacientes de 0 a 5 anos, quanto de 5 a 19 anos. O pulo do gato que as provas adoram cobrar de vocês é justamente essa diferença, principalmente aqui, entre o mais 1 e o mais 2, que antes, ali quando eu falava de peso e altura, entrava na eutrofia, e aqui esse mais 1 e mais 2 é um pouco mais polêmico, tá? Esse finalzinho. Quando eu estou entre 0 a 5 anos de idade, o paciente está entre mais 1 e mais 2, é um paciente que eu categorizo como risco de sobrepeso. Eu sou mais tolerante. Por quê? Porque esse mesmo paciente, se ele tiver entre 5 e 19 anos, eu já classifico como sobrepeso. Então, tem essa grande diferença entre 0 a 5 anos e 5 a 19 anos. E se você classificou diferente, você vai literalmente andando um degrau a mais a partir disso. Ou seja, se eu tô ali com um paciente de 0 a 5 anos, entre mais 1 e mais 2, ele está em risco de sobrepeso, mais 2 e mais 3, ele já está em sobrepeso, e maior que mais 3, obesidade, tá? Do 0 a 5 anos, então, mais 1 e mais 2, eu já entro direto no sobrepeso, eu não sou tão tolerante. Entre mais 2 e mais 3, vai para obesidade, e maior que mais 3, obesidade grave. Ou seja, obesidade grave acaba que é um termo que a gente costuma utilizar mais aí no IMC a partir de 5 anos de idade, tá? Entre 5 a 19 anos, beleza? Ganho ponderado lactente também, principalmente naquela questão de puericultura, da amamentação, enfim, eles adoram cobrar isso, tá? Um ponto importante, eles adoram colocar ali que o paciente perdeu peso e ele tá com 5, 7 dias de vida. Gente, o bebê nasce um pouco mais demasiado. É esperado que ele perca até 10% de peso e, no geral, ele perde até o 14º dia. Na grande maioria das vezes, na verdade, até o 10º dia, mas, em teoria, pode perder até o 14º dia de vida, tá bom? No primeiro trimestre, depois desse período aí inicial, desses primeiros 10, 14 dias, no geral, um paciente que ganha aí 25 a 30 gramas por dia. Dos 3 aos 6 meses, no segundo trimestre, é um paciente que ele vai caindo um pouquinho essa velocidade de ganho de peso, então ele já ganha mais ou menos 20 gramas por dia. E dos 6 aos 12 meses, ele ganha de 10 a 15 gramas por dia. Então a família fica até um pouco assustada, porque de uma consulta para outra ali, nos primeiros 3 meses, 4 meses, o paciente às vezes ganha 1 quilo entre o intervalo entre uma consulta e outra. E depois essa velocidade de ganho de peso vai caindo um pouquinho em número absoluto, só que a curva já está adaptada para isso. Então ele segue em sua eutrofia e tá tudo bem, tá? Dica também, regrinha aqui que ajuda vocês. Em geral, o paciente duplica o peso aos 4 meses e ele triplica o peso aos 12 meses, tá? Então, por exemplo, aquele bebê que nasce com 3 quilos, geralmente ele bate os 6 quilos com 4 meses. Ó, 4 meses, tá sustentando o pescocinho? Geralmente ali, se tá indo tudo bem, em geral ele tá com 6 quilos ali com 4 meses. E esse mesmo paciente, aos 12 meses, ele já tá com 9 quilos, no geral, tá? Agora, PC. E olha, já caiu uma questão exatamente perguntando isso. Qual a velocidade de ganho do perímetro cefálico em tal trimestre, tá? Muitas vezes pergunta muito direto aqui sobre desenvolvimento ponderostatural. Então, vamos lá. Aquele bebê clássico lá que eu comentei, que nasceu, no geral, perímetro cefálico médico acaba sendo aí de 35 centímetros, tá? No primeiro trimestre, ele acaba ganhando, em média, 2 centímetros por mês de perímetro cefálico, no primeiro trimestre. No segundo trimestre, acaba ganhando 1 centímetro por mês. Literalmente cai pela metade. E aí, terceiro e quarto trimestre, cai pela metade de novo. Então, ele acaba ganhando, em média, meio centímetro por mês. Nesse primeiro ano, no geral, ele ganha 12 centímetros, tá? Então,
Vejam que sempre ali nos primeiros meses é onde o bebê mais cresce, depois vai diminuindo um pouquinho mais. Mas vou ser sincera para vocês, a fase que o ser humano mais cresce proporcionalmente acaba sendo ali o primeiro ano de vida, tá? Se você pegar sempre a lógica que no primeiro trimestre a velocidade ganha maior, a velocidade de aumento do perímetro cefálico é maior, vai colocando ali proporcionalmente, vai lembrando que geralmente o primeiro trimestre é maior, o segundo trimestre cai na metade, o terceiro e quarto trimestre cai pela metade de novo, tá certo? E também aqui, quando a gente fala de estatura, não é tão diferente. Ao nascimento, aquele bebê clássico, 3 quilos, já está com 35 centímetros de perímetro cefálico, o bebê na média, né? E ao nascimento ele está com 50 centímetros, no primeiro ano de vida, ele cresce em torno de 25 centímetros. Então, ele costuma terminar o primeiro ano de vida com 75 centímetros, tá? Então, ele nasce ali com 50 centímetros, ele ganha a metade de sua altura de nascimento, 25 centímetros no primeiro ano, e no segundo ano ele ganha mais ou menos a metade daquilo de novo, entre 10 a 12 centímetros. 12 centímetros, vai, pra gente falar que é mais ou menos a metade, tá? Terceiro e quarto ano, também na média, acaba crescendo ali em torno de 7 centímetros e meio. E geralmente vocês lembram muito da velocidade anual de crescimento entre 4 anos de puberdade, que é onde a maioria das questões que vão colocar ali para você analisar que baixa estatura é aquela, acaba estando aí nessa faixa etária, entre 4 anos de puberdade, que é aquela velocidade média de crescimento em torno de 5 centímetros por ano, tá certo? E a partir da puberdade a gente tem o estirão puberal, que nos meninos acaba sendo ali mais ou menos em torno de 10 a 14 centímetros por ano, e nas meninas acaba sendo de 8 a 12 centímetros por ano, tá certo? O estirão em si, nos meninos, acaba acontecendo por volta de G4, quando a gente fala do estadiamento de Turner, e nas meninas acaba acontecendo entre M2 e M3. A gente sempre fala, né? As meninas são mais precoces em muitos aspectos, aqui não é diferente, o estirão também para ajudar você a lembrar que o estirão ali, eu tenho um número de Turner um pouquinho menor, M2 a M3, e nos meninos, G4, tá certo? Canal familiar, vou deixar aqui a famosinha para vocês, tá? Já caiu questão abordando sobre isso, então lembrem-se, né, para você calcular a estatura-alvo, entender ali se aquela possível baixa estatura é constitucional ou não, para o cálculo da estatura-alvo nas meninas. Eu calculo a estatura da mãe mais a estatura do pai menos 13 sobre 2, e nos meninos eu calculo a estatura da mãe mais a estatura do pai mais 13 dividido por 2, e ele vai te dar o resultado absoluto, que é a previsão da estatura-alvo dele, quando ele tiver ali mais ou menos 19 anos, que eu vou colocar na curva, e isso para gerar o canal, eu somo mais ou diminuo 8, né? Então, eu coloco ali, por exemplo, 1,50 mais ou menos 8 para ter o meu canal familiar, tá certo? Marcos da puberdade, tá? O marco da puberdade ali no menino, geralmente, é o volume da bolsa escrotal ter atingido 4 centímetros cúbicos. Então, um volume maior ou igual a 4 centímetros cúbicos, que eu sei disso, porque eu aferi ali no meu roquidômetro, tá certo? Geralmente eu espero que os meninos entrem na puberdade entre 9 e 14 anos de idade. Já as meninas, eu espero que entrem na puberdade entre os 8 e 13 anos de idade. Então lembra, né? As meninas são um pouquinho mais precoces, o estirão é um pouquinho mais precoce e a idade também. 1 ano antes aí, na entrada e na saída, então 8 e 13 anos de idade, tá? O início da puberdade geralmente é um pouco mais marcado pelo aumento da velocidade de crescimento, e o marco visível que a gente tem é a própria telarca mesmo. E geralmente a primeira menstruação vem, em média, 2 anos depois da telarca, tá certo? Aqui eu coloquei o estadiamento de Turner para vocês, tá? Já aconteceu deles cobrarem, sim, algumas características do estadiamento de Turner. Então, para a gente relembrar aqui em conjuntos, M1 e P1, a gente tem ali a fase pré-púbere. Quando a gente fala de M2, a gente tem a mama em fase de botão. Eles adoram cobrar a diferença entre M3 e M4. Onde M3 eu tenho o maior aumento da mama, mas ainda não tem uma separação de contornos bem definida. E no M4 eu já tenho aí essa separação de contornos mais definida. Eu tenho a projeção da auréola e das mamilos para frente, né?
acima da mama de forma mais importante, no M5 a mama totalmente aí no seu formato adulto, tá? E quando a gente fala dos pelos, né, da pelagem, a partir de P2, no P2, então, eu tenho pelos um pouco mais finos e geralmente aumentados ali ao longo dos grandes lábios. Quando eu falo de P3, eu tenho pelos já mais escuros, mais ásperos sobre o púbis. Quando eu falo de P4 em geral, já é uma pelagem um pouco mais similar ali, o adulto mesmo, mais encraculado, mais escurecido e basicamente uma diferença entre P4 e P5 acaba sendo que o P5, além de atingir toda a púbis, também acomete um pouco mais a virilha, tá certo? E quando eu falo do menino, de novo, G1, P1, fase pré-púbere, tá? G2, eu tenho ali aquele marco do início da puberdade, com volume maior ou igual a 4 centímetros cúbicos. No G3, não só eu já tive aquele aumento da bolsa escrotal, como aqui eu tenho um aumento do pênis em sua extensão, ou seja, longitudinal. Então, primeiro eu tenho um aumento da bolsa escrotal, depois do pênis em extensão longitudinal, e no G4 eu tenho um aumento do pênis e da glande, inclusive em diâmetro, e também o meu escroto ele fica um pouco mais escurecido, tá certo? G5 já é a genitália masculina habitual, completamente igual ao do adulto, e falando da pelagem, P2, mesma lógica, pelos longos, um pouco mais finos ali, que começam a ficar em cima da pubis. P3, pelo mais escuros, mais ásperos, tá? P4, pelagem do tipo adulto e também dentro da área coberta não acomete tanto a virilha, por exemplo, a parte interna das coxas como o P5. E basicamente essas são as diferenças clássicas habituais aí. Vamos dar uma olhadinha então como esse assunto tem caído aí na prova e vamos ver essa questão recente, PSU 2024. Sabe-se que a velocidade de crescimento está relacionada ao estágio puberal em que se encontra o adolescente. Desse modo, a gente vai analisar as alternativas então. Letra A. O estirão de crescimento dos meninos ocorre mais cedo, assim que entram na puberdade e tem maior amplitude, por isso ficam mais altos? Não, lembra? Na verdade, o menino ele entra no estirão um pouco mais tarde, mesmo assim não é exatamente quando ele entra na puberdade de fato, tá? Então, alternativa incorreta, letra B. As meninas iniciam o estirão em M1, que tem uma grande amplitude inicial e por isso ficam nessa fase mais altos que os meninos, não. Lembra? A menina entra ali naquele estirão entre M2 e M3, então ela entra no M2 e o pico da velocidade é em M3, tá? C. O pico da velocidade de crescimento ocorre primeiro nas meninas, ok, quando estão em M2, e depois os meninos como estão em G3, na verdade o pico é em M3 e nos meninos é em G4. Então teve esse errinho aí conceitual, acho que muitos ficariam na dúvida entre a C e a D, mas na verdade a alternativa certa é a letra D, tá? Os meninos iniciam o estirão em G3 e tem um pico do crescimento em G4, já as meninas iniciam o estirão em M2 e tem a maior velocidade de crescimento, né, o pico, em M3. Vejam que é uma questão bem conceitual, então eventualmente ou cobra uma questão mais conceitual aí de puberdade, ou vão te colocar mesmo lá a curva de crescimento, a curva do MC, peso e altura, e vão pedir para você dar a classificação nutricional, vão pedir para você entender se é uma baixa estatura e se for, se é constitucional, se é familiar. Então se atentem porque provavelmente vai cair na prova de vocês, tá? Vamos falar de pneumonia então, começando aqui falando o básico, né? Que a pneumonia é um processo inflamatório da via aérea inferior, tá? Que o diagnóstico é essencialmente clínico, então não caio nessa pegadinha dele falar aí para você que precisa de raio-x para diagnóstico, precisa de exame de sangue, não. O diagnóstico de pneumonia é clínica e é caracteristicamente ali associado à febre, a desconforto respiratório, porque eu tenho inflamação do parênquima. Então, geralmente eu tenho um ataque apneia, um ataque de dispneia, tá? E a sibilância geralmente é um pouco mais associada, um pouco mais sugestiva de quadro viral, tá? Eventualmente pode aparecer e quando aparece associada à pneumonia de fato, costuma ser mais naquela a pneumonia atípica ali dos maiores de 5 anos de idade, quando eu tenho um quadro mais arrastado, uma tosse seca, mais indolente e eventualmente uma sibilância associada aí a uma pneumonia bacteriana atípica, tá? Mas é a exceção. Geralmente a gente vai falar de febre, ataque de dispneia, um quadro mais agudo, mais súbito, com uma toxemia um pouco maior naquela pneumonia mais típica, tá?
maior parte das pneumonias na infância, de modo geral, são virais, tá certo? Mas podemos ter uma co-infecção bacteriana em até 30% dos pacientes e as bancas adoram cobrar ali sobre etiologia da pneumonia. Aqui no PSU Goiás não é diferente, por isso que eu trouxe aqui essas duas grandes referências, tá? SBP e Nelson. Ele não especifica exatamente quais dessas ele acaba necessariamente utilizando, mas tenho percebido aí pelo padrão de cobranças que eles acabam ali utilizando um pouquinho mais da SBP. Mas as diferenças são um pouco mais sutis, a gente vai comentar aqui, tá? Até os 2 meses de idade, ou até as 3 semanas, a depender da fonte, a gente está falando de pneumonia associados aos agentes do canal de parto, tá? Os gram-negativos ali, classicamente. Então, até os 2 meses a gente tem mais associação com estreptococo do grupo B, com enterobactéria, com a própria Listeria, E. coli. Então, a gente vai fazer uma cobertura mais voltada para esses agentes, tá certo? Quando a gente fala ali, classicamente mais associado aos 2 meses, 2 a 6 meses, a gente tem muito na prova ali a cobrança de agentes atípicos, especialmente a Chlamydia trachomatis, tá? Que pode causar, inclusive, aquela clássica pneumonia febril do lactente, tá certo? A questão, quando quer te falar dessa pneumonia atípica que acontece nessa faixa etária, geralmente ela vai te falar que foi um parto normal, que o bebê teve conjuntivite, ela vai te dando ali dicas para você chegar nesse diagnóstico de pneumonia febril do lactente, tá certo? Vejam que aqui o Nelson, a partir de 3 semanas, ele já protagoniza aí o vírus, né, como principal agente das pneumonias nessa faixa etária, mas no geral a maioria das provas, enfim, dos locais, acabam colocando que a partir de 6 meses a gente tem um predomínio do vírus e a gente tem vários desses vírus, VSR, enfim, que causam pneumonia também, tá? Agora, em geral, quando a gente fala de bactéria, especialmente ali até os 5 anos de idade, a gente está falando de pneumococo, tá? Primeiro, segundo, terceiro lugar, grande parte das vezes, especialmente questão de prova, eles adoram que vocês saibam que as pneumonias típicas, aí especialmente nessa faixa etária, classicamente são causadas por pneumococo. Hoje, o pneumococo é a bactéria mais associada à pneumonia que, de fato, causa doença invasiva, que causa uma morbimortalidade significativa, não só em pacientes imunocomprometidos de fator de risco, como pacientes rígidos também. É o que a gente tem mais medo ali na nossa prática clínica do dia a dia, tá? E não só aquela pneumonia, às vezes, que causa aquela opacidade lobar que eu estou liberando para casa, porque o paciente não tem fator de risco, como também a maior parte das pneumonias necrotizantes são causadas, sim, por pneumococo, tá? S. aureus, quando a gente vê cobrando ali na prova, que também está aí, de certa forma, protagonizado entre os 6, 7 meses e 5 anos de idade, talvez ele te fale ali que tem um paciente que ele teve uma porta de entrada, ele teve trauma de pele, uma artralgia, uma artrite e depois evoluiu com pneumonia, porque na verdade era um outro foco e aí ele fez de mais manifestações, né? A infecção se generalizou, tá? Por exemplo. E quando a gente fala a partir dos 5 anos de idade, a gente dá esse protagonismo aí para o Mycoplasma pneumoniae, tá? Que, em diferença com o pneumococo em geral, dá quadros com uma toxicidade um pouco menor, né? Febre um pouco mais baixa, tosse um pouco mais seca, um quadro um pouco mais arrastado, tá? Pode sim gerar opacidade, mas habitualmente não é um clássico, a gente vê mais um infiltrado intersticial como um todo, tá certo? Então pegar aí essas características que as bancas acabam colocando ali, porque é isso na prova de vocês, já caiu várias vezes sobre aponte aí o provável agente associado a essa pneumonia, tá certo? Então aqui resumão, tá? Com os principais tópicos, os principais alertas ali, gatilhos, principais agentes na pneumonia na pediatria no geral, não especificou a idade, eu vou dizer que é mesmo o vírus, tá? Até 12 meses eu tenho predomínio dos agentes bacterianos, tá? Até os 2 meses, predomínio dos agentes bacterianos, lembrando que isso pode mudar sim, a depender da fonte. Principal bactéria da pneumonia, pneumococo, primeira opção, segunda opção, terceira opção, na dúvida, pneumococo, tá? E acima de 5 anos de idade, germes atípicos,
especialmente Mycoplasma pneumoniae, tá bom? Aqui eu trouxe algumas imagens porque, como eu falei, é uma prova que cobra pouca imagem, mas das poucas imagens que eu vi, tirando ali caderneta de vacinação e curva, vi algumas radiografias de tórax ali, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma discreta hiperinsuflação pulmonar infiltrada intersticial bilateral, por exemplo, associada a um quadro de uma pneumonia aí causada por Chlamydia trachomatis, tá certo? Já nessa imagem aqui, ela vem de um paciente, né, de um lactente com 6 meses que tinha um quadro de febre e taquipneia com pico de desconforto respiratório no 3º dia e o raio-x com infiltrado difuso bilateral e hiperinsuflação mais sugestivo de pneumonia viral, que pode sim frequentemente estar associado, inclusive, com bronquiolite viral aguda, tá certo? Aqui já tem algo mais clássico, né? Geralmente a gente não fica tanto na dúvida. Que veio, por exemplo, essa radiografia de um paciente de 4 anos que estava com quadro de febre, tosse e taquipneia agudos às 72 horas, uma ausculta reduzida à direita, com esterteração localizada na base ipsilateral, e aí a gente tem essa opacidade homogênea, né, nos lobos inferiores aqui. Só com essa radiografia nem dá para descartar que tem algum derrame, alguma outra complicação associada, ou um quadro mais característico de uma doença pneumocócica invasiva, beleza? Falando agora sobre tratamento, tá? Trouxe aí os gráficos polêmicos do CIREVA para vocês, que é aquele Sistema Nacional de Vigilância, que é hoje a fonte que a gente tem para conseguir presumir o perfil de sensibilidade de agentes que a gente tem em vacinação aqui no nosso país. Como a gente tem de pneumococo, a gente faz a monitorização das doenças pneumocócicas invasivas, ou seja, quando eu isolo esse agente de sangue, de líquor, né, de sítios que são considerados estéreis, tá? Então aqui eu tenho o perfil de sensibilidade à penicilina. Então eu tenho as cepas que são suscetíveis, que são intermediários, ou seja, que são suscetíveis dose dependente, pode responder a depender da dose que eu uso e a depender do sítio que acontece a infecção, e resistente, beleza? Lembrando, quando eu falo de penicilina e pneumococo, a penicilina ela penetra muito bem no pulmão, e geralmente aquela dose mais alta que a gente usa, não só de penicilina, né, ampicilina também, porque penicilina cristalina é artigo mais raro, e a ampicilina cobre satisfatoriamente bem, entra bem no lugar, substitui. Geralmente a dose mais alta de penicilina e ampicilina cobre bem os intermediários, tá? Mas quando eu olho o percentual de resistentes, especialmente os menores de 5 anos de idade, a gente já tem um percentual aí de 34% de resistentes e de intermediários de 24%, tá? Geralmente os piores perfis de sensibilidade a gente tem nos menores de 5 anos de idade, tá certo? Então já é algo que chama a atenção aí quando eu tenho em torno de 70%, tá um pouquinho menos, do suscetível intermediário à penicilina, isso nos quadros não meningites, ou seja, quadros invasivos por pneumonia, por otite, tá certo? Então, por isso que muitas vezes, em vários serviços de assistência à saúde, a gente entra com terapia empírica para a pneumonia com ceftriaxone. E a gente, inclusive, tem a tabela aqui de sensibilidade a ceftriaxone também desses quadros não meningites. A gente tem lá o suscetível, o intermediário, né, suscetível aumentando a exposição ou dose dependente, e o resistente, onde, infelizmente, a gente já tem, inclusive, um perfil, né, uma percentual de cepas intermediárias um pouco maior, 40% até aqui nessa faixa pediátrica. A gente tem alguns pontos, tá, para a gente fazer o racional crítico. Esses pacientes todos são pacientes graves. Talvez não represente o perfil de sensibilidade mais predominante na população, porque a grande parte dos pacientes que têm pneumonia não complicam. De fato, a gente acaba liberando para casa, orientando sinais de alarme, então talvez tenha esse viés, dado que eu estou analisando. Mas eu estou te falando isso porque também é por isso que vários serviços acabam utilizando não só a ceftriaxone, como a ceftriaxone dose um pouco mais alta aí quando a gente fala da terapia empírica na pneumonia, especialmente das pneumonias que internam, que geralmente estão associadas aí com sinais de alarme, tá certo? Aqui, falando da terapia empírica da pneumonia, na grande parte dos serviços acaba sendo feita com amoxicilina, e habitualmente a amoxicilina com uma dose um pouco mais alta, tá? Porque eu tô pensando em quem? No pneumococo. Lembra? Pneumococo, 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 é pneumococo na cabeça. Então, no geral, terapia empírica acaba sendo amoxicilina, certo? Claro que você vai analisar a faixa etária e tudo aquilo que a gente já comentou dos agentes etiológicos possivelmente associados.
Quando eu passo a amoxicilina para casa, no paciente que estava bem, eu vou orientar sinais de alarme ali após 48, 72 horas. Se persistiu febre ou se teve algum sinal de alarme antes disso, tá? Após 48, 72 horas, então, você pode programar uma reavaliação e se o paciente persistiu com febre, você não vai trocar o antibiótico logo de cara. A primeira coisa que você vai fazer é triar para complicações associadas a essa pneumonia. Que complicações? Derrame, abscesso, pneumatocele. Por quê? Porque por mais que aquele pneumococo seja sensível àquela dose que você passou, tá? Pode ser que ele sozinho não seja o suficiente. E quando tem uma complicação como derrame, eu literalmente tenho que tirar com a mão, eu tenho que drenar, eu tenho que ter uma abordagem cirúrgica para que eu consiga ter uma resolução efetiva do quadro. Beleza? Se eu triei uma complicação e ele tinha mesmo uma complicação, eu vou internar, fazer antibiótico terapia internado, né, endovenosa, e se não tem complicações, a depender do estado geral do paciente, aí você vai avaliar ou não trocar antibiótico terapia, inclusive uma opção bioral, tá, se ele não tem sinais de alarme. Se tem menos de 5 anos de idade, você pode considerar fazer amoxicilina com clavulonato, ou mesmo uma cefalosporina de segunda, terceira geração. Geralmente a gente fala de segunda geração, quando a gente vai mandar para casa, que é a cefuroxima, tá certo? E se tá com mais que 5 anos, né, maior ou igual a 5 anos de idade, a gente tem que aqui, ó, levantar para agentes atípicos, especialmente para Mycoplasma pneumoniae. Então a gente vai cobrir com macrolídeo, tá? Claritromicina ou azitromicina. Beleza? Então assim, ó, indicação de entrar com macrolídeo, tá? Falha a terapia empírica habitual ou o paciente que está extremamente grave, que você não tem tempo de errar. Então, você pode associar de cara ali o macrolídeo, certo? E aqui, gente, uma outra coisa, tá? Em relação à amoxicilina clavulonato ou cefalosporina de segunda e terceira. Adicionar clavulanato é mais eficaz quando eu falo de mecanismo de resistência de Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis, porque são bichos que produzem beta-lactamase. Pneumococo não produz beta-lactamase, então o pneumococo que ele é intermediário resistente, ele olha para o clavulanato, infelizmente dá risada. Por quê? Porque quando eu falo de pneumococo, o mecanismo de resistência é a PPP. Então, eu tenho que aumentar a minha dose de amoxicilina com clavulanato se ela inicialmente não foi prescrita com uma dose já intermediária alta. Certo? Tá? E aí você vai programar a sua reavaliação clínica novamente, orientar sinais de alarme, tá? Basicamente, esse é o resumão clássico, habitual aí do teu manejo da pneumonia adquirida na comunidade, tá certo? Então vamos lá, questão recente, 2024, e aí ele fala aqui, então, no enunciado, né, na escolha do melhor tratamento para as crianças com pneumonia adquirida na comunidade, quais parâmetros são sugestivos de germes atípicos com agentes etiológicos? Vamos começar de baixo para cima. Letra D. Idade acima de 10 anos e presença de derrame pleural laminar na radiografia de tórax. Tem alguns pontos aqui. A idade de 10 anos, né, acima de 5 anos, até pode ser mais sugestivo mesmo de uma pneumonia atípica. Mas o derrame não é um achado mais comum na pneumonia atípica e uma crítica, né? Derrame laminar, poxa, é bem difícil a gente ver na radiografia de tórax, tá? Então, a gente descarta essa alternativa. C. Idade entre 1 e 5 anos e estertores finos difusos nos campos pulmonares. Idade de 1 a 5 anos não é muito característica de agentes atípicos, lembra? Aqui, em geral, a gente está falando de vírus e quando a gente fala de bactéria, costuma ser mais pneumococo mesmo, tá? E a ausculta de pneumonia atípica, ela não tem uma ausculta tão mais característica ou patognomônica. A princípio, até poderia se dar com uma ausculta de estertores, mas a gente vai descartar pela faixa etária. Beleza? B. Idade entre 1 e 5 anos, presença de consolidação lobar unilateral na radiografia de tórax. Aqui, de novo, a gente vai descartar por idade e essa imagem pode sim estar associada eventualmente à pneumonia atípica, mas não é a mais característica, tá? E a nossa alternativa, que vai ser a alternativa correta, idade entre 1 e 3 meses ou acima de 5 anos, tosse seca e dissociação clínico-radiológica. Então vamos lá, geralmente a gente linka muito quando fala pneumonia atípica, né, dos maiores de 5 anos, mas lembrando que a gente tem aquele intervalo ali, lembra? 2, 3 meses, 2 a 6 meses, a depender da literatura.
que a gente tem sim pneumonia atípica, porque a Chlamydia trachomatis, que é a que protagoniza aí mais nessa faixa etária, ela vem muito aqui, né, nessa pneumonia, que geralmente, inclusive, pode ser a pneumonia febril do lactente, tá? Então, essa pneumonia por clamídia também é considerada uma pneumonia atípica, não se esqueçam, tá? Tosse seco realmente é algo característico e dissociação clínico-radiológica também, porque muitas vezes a gente lida no exame físico e a gente vê na anamnese que é um paciente sintomático, mas a radiografia é um tanto quanto frustra. Beleza? É isso, gente. Fim de revisão. Espero tê-los ajudado. Dá uma olhadinha naqueles temas ali do começo para revisar, tá certo? E pra cima, espero vê-los no jantar de aprovados.